E aí, meu povo mais lindo, tô todo romântico porque já chorei aqui, já revi amigos, já ganhei um monte de abraço, já profetizaram o emagrecimento do Will aqui. Amém, Senhor. Hoje o dia Recebo. tá lindo aqui. E para ficar um pouquinho mais lindo ainda, o papo agora é com o educador social, mas eu vou chamar também de ativista, porque o cara manda muito nas redes sociais e todos os dias ou com muita frequência ele está sabendo do que está acontecendo nas quebradas, de alguém que está precisando de alguma coisa, e ele faz essa ponte de forma apaixonada, e a gente tem um prazer aqui, né, Will? Boa. De ter aqui Léo Maltrapilho com a gente, hein? Boa, Léo. Prazerzaço. Primeiramente, queria agradecer. Acompanho vocês direto na rede. Prazerzaço mesmo estar aqui. Depois de tanto tempo postando a gente nos stories lá, assistindo a gente, chegou só a hora. Chegou no agora, trabalho, cara. meu hobby é assistir isso. Pô, que lindo. E aí, Will? Léo, eu queria saber de você o seguinte, pensando nas nossas precariedades e necessidades pretas e periféricas, como é que tem sido o trabalho de um cara que não abandona a fé, que é você, com uma realidade tão dura como é a realidade das periferias do Rio de Janeiro, né? Você é um cara que está lá no Rio, está aí com o bonezão do CPX, né? Que é já para afastar essa idiotice, essa perseguição, né, racista contra o complexo. Então, eu queria saber de você como é que tem sido a sua militância, se você tem recebido apoio de igrejas lá do Rio de Janeiro, igrejas pequenas, igrejas grandes, quem são os pastores que chegam junto na hora que você fala, estou precisando de tanto para socorrer tantas pessoas, que é um pastor que você pode falar, bom, tem um cara aqui que sempre chega junto, ou que eu posso, se eu mandou um alô, o cara chega junto, porque ele vai, sabe, tá ali pronto para ajudar e tá com você. Então, sou Léo Maltrapilho, né? Isso aí. Sou estudante de teologia pela FTSA, Boa. formando que vem. Em nome Boa. de Jesus. Sou educador social numa unidade de reinserção social. Sou evangélico, né, de tradição pentecostal. E foi o que você falou, eu não abandono a fé, né? Para onde eu iria, se só aqui eu encontro palavras de vida eterna. Eu sou um apaixonado pela igreja, apesar das pessoas me verem o contrário disso, apesar das pessoas me procurarem porque se identificam achando que eu sou desigrejado. Eu falo, gente, eu nunca deixei de congregar, eu acredito na comunhão, não acredito que ninguém segue a Jesus sozinho. E, cara, esse rolê com a periferia, para mim, na verdade, ele sempre existiu, porque eu nasci na periferia, né? Eu moro até hoje numa favela, moro no Complexo do Roseral, que é em Belfor Roxo, Baixada Fluminense, que é a periferia das periferias, né? Caramba. Belfor Roxo é um né? território marcado por índice baixíssimo de desenvolvimento humano, pela violência, né? Pra ter noção, o Uber não entra lá não aceita corrida para a cidade, nem para minha favela, para a cidade à noite. Já tá brincando. Não aceitam corrida para lá, eu sou obrigado a ir para a cidade vizinha, para tentar chegar onde eu moro. E, cara, pessoas que nos ajudam, cara, a gente começou a perceber o poder das redes sociais, né? Quando a gente pediu uma ajuda uma vez e deu certo. Alguém foi lá e falou, eu quero ajudar. Desde então, a gente está nesse corre, né? Eu faço trabalho com pessoas em situação de rua junto com o Gilberto Chagas, que é um evangélico também da periferia, um homem preto também, pastor, lá de Caxias, há mais de 10 anos, né? E há 5 anos eu estou atuando como educador social, né? Através da Fabíola Oliveira, vocês têm que trazer ela aqui, minha mãezona, ela, Priscila Reis, sempre me ajudaram muito nessa caminhada. E, cara, a comunidade está completamente abandonada pelo Estado, pelo poder público. O Estado só entra lá com o braço da violência, né? Com a polícia militar, e a gente usa as redes para tentar socorrer algumas famílias que estão em desproteção social. E o recorte que a gente faz, né? Eu tenho pensado isso muito a partir um ano antes da pandemia até esse resquício das estamos em pandemia. O recorte é sempre, na maioria esmagadora das vezes, feminino e preto. Uhum. Mulheres pretas da favela que estão na máxima desproteção social no nosso país. São famílias chefiadas por mulheres. E a gente faz esse corre, né? A gente tem pastores que ajudam, que eu não posso citar porque são de igrejas conservadoras. Sim. Me procuram no privado e falam, não fala nada, né? Porque eu não posso estar aparecendo, né? Caramba! Foi a palavra, foi o eufemismo que me ocorreu agora. Sobre isso. E várias outras pessoas, cara. Igrejas pequenas, pessoas que não são evangélicas, pessoas de terreiro. A gente tem a ajuda de várias pessoas, né? Alguns famosos, alguns não famosos, né? E
tem dado certo, cara. A gente não só ajuda essas famílias com algum recurso para se alimentar ou para comprar um gás, né? A gente visita essas famílias quando são do nosso território. A gente vai em casa, na casa delas, a gente ouve os problemas, a gente ora junto, né? Faz parte da nossa pastoralidade, né? Essa caminhada de andar junto, né? Não basta a gente enviar um recurso para uma pessoa, mas conhecer a real necessidade dela, o contexto social dela. E é isso, cara. Rio de Janeiro é um fenômeno diferente do resto do Brasil. Nós somos fatiados em facções, né? Nós temos, pode falar, Claro, Claro. Comando tranquilamente. Vermelho, o ADA, Terceiro Comando, temos o Complexo de Israel agora, temos o maior território dominado pela milícia, né? Que domina a questão do gato net, do gás, né? E até venda de drogas em alguns lugares. Então, é um território muito complexo de se trabalhar, né? Dependendo do que você fala, você pode não estar tão bem, dependendo do território. Eu, graças a Deus, tenho abertura em tudo quanto é favela do Rio de Janeiro. Eu fiz parte de um ministério chamado Representa Evangélico, a gente fazia rap, evangelizava legal, nas que comunidades, legal. então a gente rodou o Rio de Janeiro inteiro, favelas, bocas de fumo. Então eu tenho uma abertura legalzona e sempre estou nesse rolê aí. Esse você acabou de mencionar dessa facção aí que é de Jerusalém, já? Complexo de Israel. Complexo de Israel. Conta mais pra gente sobre isso aí, Léo. Quer dizer que Essa é agora aquela que tem os traficantes de Cristo, é isso? versículos, Sim, sim, essa sim. coisa A, toda, a né? pastora Viviane Costa vai lançar um livro sobre esse assunto, né? Estou na expectativa. Cara, tem um livro do Julian Speyer que ele vai tratar já num capítulo como isso começa há uns 15 anos atrás, quase 20 anos atrás, na Ilha do Governador, no Morro do Dendê, onde um traficante se converte, se diz um traficante evangélico. E sim, eles oram antes de sair para varejista do tráfico, porque não tem Vocês tráfico. vocês ficam brigando comigo que eu arrumo umas coisas bizarras que eu e o Will Aí, ó. não culpem o espelho. Não mesmo. Não culpem A o gente é só espelho. espelho, né? Somos só o espelho. É isso aí. E tem essa questão, né? Os caras usam o simbolismo de Israel. Né? Isso aqui, por exemplo, me perguntam às vezes quando eu vou a algum lugar, pô, isso aí não é do camarada lá? Eu falo, não, isso não tem nada a ver e tal. Né? E, infelizmente, é uma distorção total do que é o Evangelho de Jesus, né? Expulsam pais e mães de santos de terreiros, né? Teve um caso da quebraram uma imagem de uma santa católica na comunidade da Cidade Alta, né? É uma contradição enorme no nosso meio, né? Gerada por uma cultura de violência mesmo, né? Uma cultura que vem de anos, né? É uma cultura de ódio contra pessoas de matriz africana, tem racismo nisso aí, tem um monte de coisa embutida nisso aí. Né? Isso não surgiu do nada, né? A igreja evangélica tem produzido isso ao longo dos anos e o estopim tá aí, o resultado tá aí. Várias vezes eu vi reportagens ou suspeitas, enfim, porque essas coisas não são exatamente simples de se provar, mas de lavagem de dinheiro do tráfico em igrejas ou Sim. uma relação. Cara, a gente aconteceu na minha própria comunidade, né? Na eleição de 2018, um traficante que a gente chama de o dono, né? O Ronca, o Frente, ele foi preso. E ele era irmão de um pastor muito conhecido na comunidade. Esse pastor até veio candidato a vereador na época. E esse pastor é preso por uma denúncia. Eles encontram várias armas guardadas na igreja e ele era o dono do tráfico. Né? Todo mundo sabia, mas todo mundo ficava na sua. Um pastor evangélico conhecido de uma igreja que lotava de batalha espiritual, e o cara era o dono do tráfico. O cara era um pastor evangélico ao mesmo tempo. Né? Mais de 200 viaturas na comunidade do Roseral. Isso está no jornal. Se você procurar na internet, você acha isso aí. Meu Deus do céu. Né? É disso que a gente está tratando, mano. Ou seja, aquela sketch que fizeram, depois descobrimos que era um sketch que bombou aí dos meninos entrando na igreja pedindo oração pro pastor, né? Que Isso, depois que a gente foi com descobrir- fuzil, com com as fuzil e coisas tal. lá, Depois um descobriu que era videozinho. a gente descobriu que era uma peça, que as Isso. armas eram armas de Paintball. paintball, né? Mas isso acontece muito. Então, isso que eu falo agora, quer dizer, aquilo ali é real, né? Ele é real. É Eu real. já vi isso acontecer várias vezes, né? Os traficantes entrarem, deixarem as armas de lado, pedir oração, ou a igreja mesmo nas bocas. Eu já fiz muito isso. Eu lembro uma vez que teve um confronto muito forte, assim, muito na favela do Jacaré, né? A polícia ficou intensamente na favela do Jacaré e eu lembro que eu fiquei acampado dentro do Jacaré, acho que uma semana, numa igreja que a gente fez uma marcha da paz, todos de branco, por toda a comunidade enquanto estava rolando essas operações. Quando acalmava, a gente ia para a rua e a gente passou por cada boca de fumo da favela do Jacaré orando. Né? Orando para que eles largassem essa vida, né? Que a guerra é caminho de morte. Né? Então isso acontece, culturalmente acontece, né? O evangélico, ele tem um acesso às pessoas, um respeito muito forte dessas pessoas. Sim. Uma igreja, numa favela, você fala que você é evangélico, você é um pastor, que você é um
funcionário, as pessoas respeitam, não, baixa a arma, é um pastor, sei lá o quê. Até porque, Léo, a maioria é tudo filho de crente, né? Filho de crente, Eles- cara. A gente... Puxa um hino lá igual na cadeia, né? isso Eu, mesmo. eu lembro Puxa da um hino, época sai quando todo mundo. um DJ foi preso, né? Sim, sim. Uma comunidade do Rio e tal, que ele tinha associação ao tráfico, parará. E quando eu lembro dessa matéria, eu falei, cara, esse cara não tem a menor noção do que é a vida aqui dentro, porque o cara que tá na boca de fumo hoje foi o cara que estudou comigo na escola. Foi o cara que eu namorei a prima, foi o cara que eu conheço a tia. Eu joguei bola com ele, então eu passo por ele. Ele tá no tráfico hoje, mas ele é meu amigo, eu conheço ele, né? Eu tenho relação com ele. E se o tráfico tem o controle ali na comunidade, se eu vou fazer algum evento, alguma festa, alguma parada, eu vou falar com quem eu vou falar. O Estado não tá nem aí pra gente. Verdade. Quem pode ceder o espaço no dia pra me fazer a parada? Eu vou falar com os caras, porque eu conheço os caras, entendeu? Então, foi um absurdo, né? Aquilo ali, dizendo que ele tá associado ao tráfico, sei lá o quê. Eu falei, não, o cara cresceu na favela, o cara conhece os caras, o cara tem que falar mesmo. Né? E a gente fala, eu passo pela boca de fumo, falo com os menores todos, e aí, beleza e tal, sei lá o quê. Quando eu posso, eu sento, troco uma ideia. Né? Infelizmente, a igreja, eu cansei de ver isso, não tô falando algo que eu li, não. De o menor na favela ali, não tem um chinelo tal, a mãe trabalha o dia inteiro em casa de família, na Barra da Tijuca, extremamente longe de Belfor Roxo, levanta de madrugada, chega 4 da manhã de madrugada, né? Quando não tem uma avó para cuidar, a criança é cuidada pela comunidade, meio que largada. E não tem um chinelo, né? Vai na igreja e eles falam assim, ó, assiste o culto aí, depois a gente vê isso aí. Se ele for um traficante não. Se ele for no varejista do tráfico, porque na favela não tem refinaria de cocaína, não tem plantação de maconha. Isso é importante Né? Os falar, traficantes não estão lá. Sim. Lá é mão de obra barata, são varejistas do tráfico. Quando você vai no varejista do tráfico, o cara fala assim, ó, tá sem chinelo? Toma aqui, ó. Compra o chinelo lá. Essa é a grande diferença. Quando o moleque entra, a gente pensa que o moleque tá ali muito por status, sei lá o quê. O adolescente, a criança, quando ele se torna adolescente, a criança, ela é vitimizada. A gente fala, ó, que coitadinha, uma criança, tá passando necessidade. Quando ele chega na adolescência, ó, isso é um vagabundo, isso aí podia estar estudando, trabalhando, tá sei lá o quê. Né? E essa criança entra nesse processo de invisibilidade, né? E ele quer ser visto. Né? E o tráfico dá um nome para ele, né? Dá uma identidade, dá uma bandeira para ele defender, dá uma família, dá uma causa, dá um sentido para a vida dele. E no Rio de Janeiro eu costumo pensar que a facção é como se fosse uma religião. Eu não sei como é em São Paulo. São Paulo a gente tem a impressão de que é uma empresa. É por aí mesmo. Né? Né? Mas no Rio é uma religião, mano. A molecada dá vida por aquilo ali. Porque aquilo ali é a única coisa que eles têm. Às vezes foi abandonado pelo pai, a maioria. A maioria não tem o nome do pai. Eu brincava dizendo que eu tinha um privilégio. Eu nem gosto de usar essa palavra como uma pessoa preta. Eu tinha algum privilégio. Porque eu não tive privilégio. Eu nasci em Niterói, mas eu vinha muito pequeno para o Rio. E eu morei numa casa de opala-fita no Jacaré. Né? Acho que nem tem mais isso no Jacaré, não, perdão. Na Maré, eu acho que nem tem mais isso lá. E nossa opala-fita era em cima de um valão. A gente dividia a casa com rato e lacraia. Minha mãe, né? Ex-pessoa em situação de rua, conseguiu aprender a profissão, a costureira, criou a gente. Mas eu tive um pai, tralha, né? Envolvido com muita coisa errada, mas eu falo assim, mas eu tive a figura de um pai dentro de casa, coisa que nenhum dos meus amigos tiveram. Eu falo, o meu único privilégio que eu tenho é esse, de ter tido um pai. Por pouco tempo, meu pai já é falecido, mas eu tive a presença masculina de um pai dentro de casa. E a família é fundamental. Eu fico triste com o discurso da igreja que ela fala que é pela família, né? Sim, estava pensando nisso. E eu acho que deveria ser sempre nosso discurso pela família, porque a família é a base de uma estrutura que, quando não existe, a probabilidade da gente desencaminhar na nossa vida é gigantesca. Então, quando se fala em defesa da família, eu fico com a família de quem, mano? Quem que eles estão falando, né, mano? Um tanto de mulheres chefiando lares, e aí em situação de abandono, muitas delas. Estava pensando, semana passada, 2 semanas atrás, quando a gente conversou com a Patrícia, foi mencionada a questão da maioridade penal, ou essa foi só uma das questões. Na verdade, a colocação dela foi que, do jeito que a estrutura da justiça no Brasil está fundamentada, na verdade, só prende os meninos, as mulheres, não prende os grandes traficantes, e que essa coisa de prisão em massa, vamos dizer assim, se colocar para 10 anos de idade também não vai. Como que você vê essa coisa? Porque dentro das igrejas faz muito sucesso em alguns segmentos aí que
Não, tá aí, ó. Tem que Tem diminuir, 14 tem que anos, diminuir prende. a moralidade penal. 12 anos, moleque de 9 roubar alguma coisa, daqui a pouco vão querer prisão, 30 anos de prisão pro menino. Cara, assim, eu acompanho essa discussão, né? Há um tempo atrás estava muito mais em alta, né? Dentro da própria esquerda, né? Sobre a questão da diminuição da menoridade penal. Mas a realidade, cara, é que esse menor, não gosto de usar essa expressão, né? Esse adolescente, esse jovem, ele já está sendo punido desde que nasceu. Primeiro que existe o DEGASE. O DEGASE é o socioeducativo, né? Eles estão cumprindo pena, é um presídio para adolescente. Como assim? Eles querem diminuir a idade para o menor ser preso? O menor já está sendo preso. Né? Já está sendo preso. Já tá numa faculdade do crime, inclusive, né? E Tá esses aprendendo lugares tudo são e mais um escolas pouco. do crime, né? Quando vai um adolescente acaba indo para nossa unidade, né? Que é um adolescente que muitas vezes ele sai do DEGASE e não tem uma família do lado de fora para acolhê-lo. Né? Então, o ECA vai dizer que esse menino tem que ser acolhido numa instituição do município, que é uma URS, que é o trabalho. Né? Deveria ser a última instância. Pelo ECA, o acolhimento institucional é a última questão. E acaba sendo a primeira aqui no Rio de Janeiro. Né? Eles vêm como solução, colocam dentro de uma unidade. E eu falo sempre para a família que não vai visitar, falo assim, cara, resolve a vida de vocês o mais rápido possível. Porque isso aqui não é bom para ninguém. Aqui ele vai aprender um monte de coisa errada. A gente vai aprender muita coisa boa, tem muito educador muito dedicado, né? Mas aqui ele vai aprender muita coisa errada. Tirem ele daqui o mais rápido possível. E é o DEGASE. Você entra no DEGASE porque foi pego com uma quantidade relativamente, que eles dizem ser alta, de maconha, e sai de lá pronto para trabalhar em qualquer facção criminosa. Né? Então, assim, existe uma escola dentro do DEGASE, né? Falta professores, faltam pessoas que queiram estar lá. A gente tem muito discurso. Eu tenho até um problema. Eu brinco até que assim, eu sou um pouco cancelado na esquerda cristã, né? Porque eu acho que às vezes não passa do discurso. Né? Eles estão com um discurso sobre a favela e a periferia, mas eles não estão lá. Né? O Gustavo Gutierrez vai dizer, que é um teólogo latino-americano, né? Ele vai dizer que só há um real envolvimento com a causa dos pobres quando há amizade com os mesmos, quando há convivência com os mesmos. Lindo. Eu não quero que vocês venham aqui uma vez no mês e dêem uma palestrinha, não. Eu quero que vocês estejam aqui no dia a dia com a gente, no correria. Quero que vocês escutem as dores das pessoas. O que eu posso fazer aí? Não vem, senta aqui, vem só para ouvir. Não vem para fazer nada, não. Às vezes você quer ir lá para fazer alguma coisa, para gerar aquela foto, para gerar aquele hype. Não, vem aqui só para ouvir, mano. Tem uma mãezinha aqui que perdeu o terceiro filho dela pro tráfico, os 3 já morreram. Vai lá, faz uma visita. Só passa o dia com ela, não tem nada, não precisa fazer nada. Só isso. Qual que é o... Não sei se existe algum índice, alguma coisa, mas assim, da sua experiência. Quanto do seu trabalho você consegue mensurar de reinserção que é bem sucedido, que dá certo? Perguntaram isso ontem. Opa! Perguntaram isso ontem, acho que foi hoje de manhã, numa reunião com o Zé. Existe uma estatística. Eu indiquei a Rede Abrigo, né? Porque tem o MCA, que é o órgão regulador com essas pesquisas, né? Mas pela minha experiência de vivência ali, cara, é pouco. Mano. É pouco. Tanto que hoje eu opto nem pelo trabalho da reinserção familiar, mas pelo trabalho da geração de autonomia e empregabilidade. Eu quero que aquele jovem saia dali pronto para o mercado de trabalho, para encarar a vida, para construir a família dele. Tem jovens ali que a família já desistiu, que a sociedade já desistiu há muito tempo, e não vai ter mais vínculo familiar. Aquele vínculo ali talvez nunca mais seja fortalecido, aquecido, né? E ficar nessas tentativas, a gente está meio que perdendo tempo. Ele vai fazer 18 anos. O ECA só garante até 18 anos. Quando ele sair dali, agora é você e Deus, meu amigo. E, na verdade, é ele e ele, porque se fosse ele Deus, Deus estaria cuidando e reparando sempre. Então... Ou se for ele Deus, seria ele a igreja, né? Isso, teria uma igreja então, com ele ali. Eu não digo que a igreja não tem um papel importante, né? Se você for num presídio, você perguntar para qualquer carcereiro assim, o que dá jeito aqui? Ele vai falar assim, 2 coisas, mulher e igreja. Mulher no sentido da família. Sim. Família. Quando a família quer acolher, quer cuidar, e aquilo, ajudar quem quer ser ajudado. Tem pessoas que, infelizmente, estão num processo ainda tão difícil de se ajudar que é difícil você conseguir ajudar. Mas, cara, estatisticamente, cara, a grande maioria que sai do desacolhimento institucional, eles vão para o crime, né? Ou eles vão para a rua, né? Eles vão para as cracolândias, locais de cena de uso, né? Vão trabalhar com reciclagem. Eu, às vezes, falo com alguns, foram educando os meus e uns morreram. Esse ano teve 4 enterros de adolescentes, overdose, né? A loló é uma droga
mudou a química dela de anos para cá e ela está extremamente mortífera, né? E dá parada cardíaca e o uso excessivo dela vai levar a óbito. Esse ano morreram 4 jovens nossos, né? E é isso, cara. A gente está num combate, né? E às vezes a gente fica... A Agnes falou hoje com a gente sobre esperança, né? A partir da pastora Odja. Eu falei para a Agnes assim, Agnes, a gente sente às vezes enxugando gelo, mano. Não é possível, mano. A gente está aqui nesse front e ela falou assim, mas nada acontece de bom aí? É só essas questões? Eu falei, não, a gente tem meninos que foram reinseridos, que foram adotados. Tem um menino chamado Cauã, menino preto, era menino de rua, Caxias, no centro de Caxias, foi adotado por uma família, né? E deu super certo a adoção. E ver um menino preto de 14 anos sendo adotado é um milagre de Deus. Realmente. Famílias não querem meninos pretos sendo adotados. Alguém precisa contar essa história. Tem que contar essas histórias. Essas cara. histórias precisam ser contadas para menino que eles falam assim, esse menino tem que morrer, sair bandido, roubou sei lá o quê. Mas não sabe que esse menino está na 3ª geração de família de rua. Esse menino com 6 anos de idade é acolhido por uma pessoa e sofre abuso sexual. E ele volta para a rua depois disso e é acolhido normalmente com 9 anos de idade. E ele só sai do acolhimento com 18. Porque nunca teve afeto familiar de mãe, pai e ninguém. E sempre teve que cumprir as regras. E muitas vezes só poder comer. Eu entro no enfrentamento com várias instituições de acolhimento, porque eu trabalho com garantia de direitos. Ele evadiu, fez sei lá o quê, se voltar pode jogar comida fora, sei lá o quê. Eu falei, não, se fizer isso vai ter denúncia. É direito dele a alimentação. Depois esse abrigo que mantém um adolescente preso dentro do abrigo, não pode sair. Eu falei, não, tá errado. Ele está perdendo o maior tempo da vida dele, parte da vida dele que é a juventude. Ele tem o direito de ir e vir, sim. E a gente vai segurar o BO do problema. Ele pode usar droga, ele pode sei lá o quê. Pode, essa possibilidade existe, mas a gente tem que segurar o BO e garantir o direito dele. Não sei como é que não fui mandado embora ainda, né? Alguém de fora da bolha tá que nem eu agora, assim, com o coração estraçalhado. Por onde que começa a fazer parte da solução, em vez de só se emocionar com... Cara, eu acho que a gente tem que revisitar a nossa história, né? Toda essa desigualdade social é fruto da escravidão, é fruto da colonização. A gente precisa entender os processos, como o processo de favelização se inicia no Rio de Janeiro, os processos de exclusão, né? E a gente precisa de, talvez, educação nas escolas, falar sobre isso. A gente tem uma lei que tem que falar sobre a história africana. Nas escolas isso não acontece. Eu perguntei a uma professora, por que isso não acontece? Ela fala assim, os professores dizem que não sabem. Não aprendem isso na academia. E não tem o interesse, às vezes, de buscar por fora, né? A gente precisa colocar pessoas pretas lá, que vão ensinar a nossa história, a nossa caminhada. A gente precisa de políticas públicas. A gente precisa que um governo que respeite as instituições democráticas e entenda que a democracia ela ainda não existe para nós, né? Eu vi muito falar sobre lutar para garantirmos a democracia e eu me perguntava, democracia para quem? Se aqui nunca teve, né? Então, que a gente possa verdadeiramente construir uma democracia, né? Que a gente possa realmente pensar a questão do racismo no Brasil, que a gente possa construir uma nação, né? Realmente para todos e todas, né? Essa é a minha esperança que me move. Mas eu acho que a educação é o primeiro processo de políticas públicas. Léo, esse papo vai ser mais longo na próxima vez, a gente promete. Fazer um papo aí muito Mas antes disso, a gente quer, de alguma forma, te acompanhar mais de perto e, pelo menos, compartilhar os pedidos. E vocês têm sido tão generosos com tanta coisa que a gente já colocou. Vamos, eu citei, não sei nem qual entrevista, que eu já perdi aí, mas citei essa semana uma frase do Lewis, né? Tudo que não é eterno é eternamente inútil. A gente está falando de trabalhar, de mudar a eternidade, de mudar, assim, passar a vida inteira, um jovem, um adolescente desse, junto com Deus. Então, mudar, assim, é nobre demais, é tão nobre e Deus nos permite participar desse processo. Então, olha, nosso apoio, nosso carinho, nossa oração e nosso suor. Queria só agradecer a vocês, agradecer a minha comunidade de fé, que é a Igreja Redenção Baixada, pastor Vladimir, fazer um trabalho extraordinário em Jardim Gramacho, lugar na Baixada com o menor índice de desenvolvimento humano, eles são resistência lá, uma favela que tem operação dia sim e dia não, né? Eles estão lá jogando no chão com as crianças, na resistência,
E são pessoas que não precisavam nem estar ali, mas escolheram estar ali. Porque seguir a Jesus é muito mais do que você aceitar, levantar a mão, aceitar Jesus e frequentar uma igreja. Ser seguidor de Jesus é fazer opção radical pelos pobres, né? Se converter a Jesus, se converter aos pobres. E mandar um beijão para a Redenção, Baixada, né? E por todas as igrejas do território, que são poucas, que estão na resistência. Obrigadão pela oportunidade. Nós que agradecemos o Amo privilégio, o seu trabalho que é incrível, Léo. Isso aí. Demais.